que é o método Kanban e como aplicá-lo no nosso dia a dia. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Esse é um quadro Kanban, e eu acredito que em algum momento da sua vida você viu um quadro parecido com esse, com algumas colunas e alguns cards. Mas o método Kanban, ele vai além de um quadro, pessoal. E a palavra Kanban, realmente, ela significa cartão. Um post-it, um cartão. A palavra Kanban significa isso. Mas o método Kanban vai além de um quadro. O Kanban, com K maiúsculo, é um método evolutivo. Então, como assim um método evolutivo? É um método que evolui continuamente. Então, o método traz algumas práticas, algumas recomendações e uma filosofia de melhoria contínua com foco em redução de desperdício. É isso mesmo, pessoal, redução de desperdício, melhoria contínua. O método Kanban, ele nos traz essa provocação. Ele traz um conceito de gestão visual e puxado. Como assim gestão visual? Visual, porque a gente consegue visualizar as tarefas nas suas etapas. E também consegue observar ali com clareza, com transparência, quais itens estão sendo executados, quais itens já foram executados e o que a gente tem para fazer. A gente consegue também ali, todo o time, e todas as pessoas que fazem parte do projeto ou da equipe, né, ou pessoas envolvidas, ele consegue ter clareza dos itens que estão em progresso e também dos impedimentos. Por isso que é uma gestão visual. Então está visível, está disponível para todos terem acesso, todos verem. E ele também traz um conceito de sistema puxado, porque os itens eles são puxados da esquerda para a direita, ou seja, tenho aqui uma lista de itens a fazer aqui na esquerda, e esses itens eles são puxados aqui para a direita. Então eu tenho um exemplo aqui, né? Tenho 3 itens para fazer, e um item aqui já foi puxado para fazer para em progresso. E após ele ser concluído, ele vai ser puxado para feito. Mas aí tem um detalhe importante conceitual. O conceito de puxado, ele é um pouco amplo e precisaria de mais tempo para explicar para vocês. Mas de forma resumida, imagina que você tem um estoque de produtos para serem comercializados, para ser vendido, e você tem o supermercado ali nas prateleiras, o qual o cliente ele vai retirar. O termo puxado, de forma resumida, é: eu só vou desenvolver um produto e levá-lo para o estoque quando um cliente retirar um produto da prateleira. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou fazer um estoque grande aguardando para que seja aí colocado na prateleira, desde que os clientes não comprem. Porque se eu deixo os produtos na prateleira, significa que eu vou deixar um estoque grande, e estoque parado é dinheiro parado e, consequentemente, aí, um prejuízo. Podemos pensar dessa forma. Então, o conceito puxado vem desse conceito, que é: eu vou fazer uma reposição, mas quando o cliente final adquirir um produto, eu irei puxá-lo, ou seja, eu irei fazer a reposição ali daquele produto. Então, aqui o conceito é: eu vou puxar um item da coluna para fazer somente quando o item de progresso for concluído. Eu não posso acumular itens aqui dentro da coluna em progresso. Obviamente que esse quadro é um quadro simples, tem apenas 3 colunas, e a gente vai ver mais à frente que o quadro Kanban, você pode incluir quantas colunas você achar necessário. Bom, o termo Kanban surgiu no Japão, ele veio da indústria, após a Segunda Guerra Mundial, na Toyota, e o criador ou a pessoa, né, que popularizou o método é o Taiichi Ohno. Ele foi um dos pioneiros a implementar essa metodologia na indústria, e mais tarde, com o tempo, um outro cara chamado David Anderson, ele trouxe esse conceito do Kanban, trazendo ali, saindo ali da manufatura, saindo da indústria e trazendo para desenvolvimento de software, e aí passou a ser utilizado em trabalho do conhecimento. Aqui a gente vê um quadro Kanban com mais colunas, né, com uma quantidade maior de colunas. E aqui já é um quadro Kanban pensando no desenvolvimento de software, pensando mais no trabalho do conhecimento. Aqui a gente observa o seguinte: tem uma lista de itens em backlog, ou seja, itens de coisas para fazer, e esses itens eles irão passar aqui
por análise de viabilidade, né? Em seguida eles serão selecionados de acordo com uma análise, irão passar para desenvolvimento, serão testados e finalizados. Então, todo esse processo é chamado de fluxo de trabalho. O que é importante observar aqui no método? Que se eu tenho 4 itens em desenvolvimento, em tese eu não vou puxar mais um item aqui para formar 5 em desenvolvimento, se eu não tenho capacidade de desenvolvê-lo todos em paralelo. De forma, qual a recomendação do método? Eu puxar o item de desenvolvimento para teste, e aí então, se uma outra pessoa estiver testando, a pessoa que está desenvolvendo já está livre, aí ela vai puxar um item aqui para desenvolvimento. Então, desse fluxo de trabalho, quando a gente começa a olhar todo o processo, a gente começa a observar a possibilidade de alguns gargalos. Então, se eu tenho uma série de itens em desenvolvimento, não faz sentido eu puxar mais itens para desenvolvimento, sendo que eu ainda não concluí esses itens de desenvolvimento. Então, eu tenho que primeiro finalizar os itens, para em seguida, tendo disponibilidade, eu puxar um novo item. Ou seja, finalizar o que eu iniciei, para daí então eu puxar um novo item. Daí vem a frase para de começar e começa a terminar. E faz muito sentido porque quando a gente olha a quantidade de itens que eu tenho para fazer, que eu não consigo concluir, a gente acaba tendo um problema de gargalo, né? A gente acaba acontecendo algo parecido com isso aqui. Ou seja, eu vou colocando itens ali na minha fila, mas eu não tenho condição de dar vazão. Ou seja, o limite de trabalho em progresso, também conhecido como WIP, Work in Progress. Com o WIP, a gente consegue ter uma visão clara de qual etapa do processo, qual etapa aqui do workflow, eu estou tendo mais gargalo, ou seja, eu estou tendo um maior desperdício de tempo. Por quê, pessoal? Se eu inicio um trabalho, eu inicio uma atividade e não consigo concluí-la, ela fica parada, a gente está perdendo tempo. Então, um trabalho que eu deveria concluir em uma semana, eu fazer 2, 3 atividades em paralelo, eu posso demorar 2, 3, 4 semanas. No conceito da metodologia ágil e também do Lean e do próprio Kanban, a gente precisa fazer entregas menores e contínua para entregar valor mais rápido. Tem 3 atividades. Então, se eu fazer uma primeira em um dia, eu já consigo entregar algum valor, por que não já fazer e já tirar da frente? Eu não preciso esperar os 3 dias para executar as 3 atividades de forma simultânea para concluir. E além disso, a gente tem a questão do foco, né? Alguns estudos já comprovaram que quando a gente tem mais atividades em paralelos, menos foco a gente tem e com isso a gente tem mais atraso. E é esse pensamento, essa cultura, esse mindset que o Kanban traz para a gente, que é terminar o que a gente iniciou. Então, voltando aqui no nosso quadro, a gente tem o fluxo de trabalho, né, que vai exatamente medir aqui quanto tempo a gente tem, ou a quantidade de itens que a gente tem, ou a quantidade de trabalhos que a gente acaba tendo em cada etapa do nosso fluxo de trabalho, ou seja, em cada etapa do processo aqui. Então, o Kanban recomenda, né, o método recomenda a gente evitar esse cenário, mas também recomenda a gente evitar esse cenário. Ou seja, eu tenho aqui, eu tenho um gargalo, claramente aqui eu não consigo dar vazão para as coisas, mas aqui eu tenho um desperdício, que eu tenho espaço demais e praticamente não tenho recurso para utilizar. Então, também aqui é um cenário que o Kanban recomenda para evitar o desperdício. Um cenário otimizado, se a gente parar para pensar, é um cenário parecido com esse, né? Então, eu tenho aqui um espaço necessário para atender todo o meu fluxo de trabalho. Algumas práticas para o uso do método Kanban. Tá? O Kanban ele traz uma visualização de fluxo de trabalho, como eu mostrei para vocês ali, e obviamente quando a gente coloca de forma explícita, né, de forma transparente, a gente consegue ter uma maior clareza e consegue visualizar toda a etapa, todas as etapas e o fluxo, o volume, a quantidade de itens em cada uma das etapas. Limitar o trabalho em andamento, então o WIP, é importantíssimo a gente começar a medir, começar a ter a percepção que
esse é o meu limite, e com o tempo a gente ganhar tração, ganhar mais velocidade e passado o tempo a gente vai conseguir fazer mais rápido, porque a gente aprendeu, e também é um dos conceitos da agilidade, né? Uma da forma de pensar que é a gente aprender fazendo, né? Ou seja, é o empirismo, a gente aprender com o nosso histórico de experiência, gerenciar o fluxo, construir políticas de processos claras. A gente precisa definir o que é um produto pronto, por exemplo, o que é um serviço entregue, o que é ou quais são as restrições, tem que estar bem claro também para todos que estão ali participando, e melhorar a colaboração. A colaboração é importante porque os times, ou seja, as pessoas que trabalham com o método Kanban, elas precisam ter autonomia, precisam ter conhecimento e de forma colaborativa. O método Kanban tem bastante conteúdo para a gente explorar, mas por conta do tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Mas se você se interessa pelo método Kanban e sobre métodos ágeis, se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha, que em breve teremos mais vídeos aqui no canal.